Emmanuel Harrell, de 7 meses, segue desaparecido na Califórnia. A mãe dele afirma que ele foi sequestrado e que ela foi atacada em um estacionamento. As autoridades afirmam que sua história não faz sentido e, ao ser pressionada, ela deixou de cooperar. Eles o deitaram e disseram que estavam preparando suas fraldas. Alguém falou: "Espera aí, é tudo o que lembro." Os pais dele fizeram um apelo emocionante na televisão. Por favor, devolvam ele. Esse vídeo é da KABC. Foi antes dos detetives dizerem que a família parou de cooperar com eles. O pai que você acabou de ver, olhando diretamente para a câmera e implorando pelo retorno do filho, agora contratou um advogado que está reagindo. E também estamos descobrindo mais sobre o passado do pai de Emmanuel Harrell. E temos os detalhes de um caso chocante de abuso infantil do passado dele. Caso apresentado pela Law and Crime, eu sou Chris Stewart. O pai de Emmanuel Harrell, Jake, contratou um advogado, que diz não estar representando a mãe de Emmanuel Harrell, Rebecca. Mas esse advogado está contestando a ideia de que Jake Harrell não está cooperando com a investigação. Já vou falar o que esse advogado disse em um instante, mas aqui estão algumas das atualizações mais recentes que temos das autoridades do condado de San Bernardino. Sabemos que os policiais agora apreenderam um veículo da família na casa de Emmanuel Harrell e uma criança de 2 anos também foi retirada da residência. Vídeo gravado pelo investigador de pessoas desaparecidas, Steve Fisher, que atuou no condado de San Bernardino esta semana. Esta é a casa dos Haro vista de cima. Steve vai se juntar a mim em breve para comentar o que viu. Durante a noite, uma blogueira online conhecida como Abby Blab conversou com a News Nation e falou sobre uma conversa que ela disse ter tido com a mãe adotiva da meia-irmã de Emmanuel, que agora tem 7 anos. Isso foi em uma entrevista na News Nation, com a blogueira falando sobre a jovem Promise, que agora é cega e não pode falar ou se comunicar. Ela diz que a mãe adotiva dessa menina é prima da ex-esposa de Jake Harrell. Em 2023, Haro foi condenado por crueldade intencional contra a criança. Segundo nossos registros judiciais online, o Daily Breeze tem uma declaração juramentada que diz que o bebê foi internado no hospital com costelas fraturadas. O incidente foi em 2018 e Harrell está em liberdade condicional por isso. Essa menina, novamente chamada Promessa, agora tem 7 anos de idade. Esse caso não está relacionado à busca pelo jovem Emmanuel, mas são detalhes ligados ao pai de Emmanuel e ao seu histórico criminal. Não está claro o que aconteceu com Emmanuel Harrell. Tudo o que temos das autoridades é que eles ainda estão procurando por ele, e seus pais fizeram apelos na televisão na esperança de encontrar o filho. Tudo começou neste estacionamento na quinta à noite, quando Rebecca Haro relatou ter sido atacada em Yakapa, Califórnia, a leste de Los Angeles. Rebecca contou que levou Emmanuel e entrou em uma loja de artigos esportivos após assistir ao jogo de futebol americano de outro filho. Eles precisavam de um protetor bucal para o jogo de futebol americano, mas Emmanuel precisava trocar a fralda. Então Rebecca disse que antes de entrarem na loja, ela estava com o Emmanuel no carro e ia trocá-lo. Ela disse que então ouviu alguém dizer "Olá", e isso é tudo o que ela se lembra. Ela disse que desmaiou. Ela acordou com um olho roxo e Emmanuel sumido. Correu à loja pedindo ajuda, mas ninguém viu o menino. Ela chamou a polícia e depois foi à imprensa contar essa história. Retirei ele da cadeirinha. E eu deitei ele e alguém disse: "Olá, é tudo o que eu lembro." Ela relatou isso à KABC-TV e depois repetiu a história para a KTLA. Fui pegar a fralda quando alguém disse "Olá." Depois disso não vi mais nada. Acordei aqui no chão. E eu não vi Emmanuel. O departamento do xerife do condado de San Bernardino disse que encontrou inconsistências na história de Rebecca. E quando eles a pressionaram, ela parou de cooperar.
Os delegados afirmaram que não podiam descartar crime ou o sumiço de Emanuel Harrell. Agora sabemos que os delegados já revistaram a casa dos Harrell. Eles dizem que tem vídeos de vigilância da área onde esse incidente supostamente aconteceu, mas não tem a localização exata de onde Rebecca diz que foi atacada. Jake Harrell contratou o advogado Vicente Hughes. Ele está defendendo seu cliente e diz que seu cliente está cooperando com a investigação e disposto a dar uma entrevista. Veja o que ele falou ontem à noite no Banfield, na News Nation. Por que Rebecca e Jake pararam de cooperar com a polícia? Se eles estão desesperados para encontrar o bebê e a polícia também está procurando o bebê. Não sei de onde veio essa ideia de que eles pararam de cooperar, Ashley. Conversei ontem com os detetives e sugeri que Jake continuasse falando com eles. Hoje não recebi nenhum pedido para falar com Jake. Não represento Rebecca, isso deve ficar claro, mas também não me pediram para apresentar Jake. Eu me ofereci para apresentar Jake. Eles entregaram voluntariamente todos os seus dispositivos eletrônicos, incluindo as senhas. Acho que isso é algo enorme que ninguém ficou sabendo. Hughes diz que esse casal está implorando para que o público ajude a encontrar seu filho. Ele afirma que, após o carro ser apreendido, entregaram celulares e senhas, e por morarem em área remota, pouco podem ajudar nas buscas. Esse advogado foi muito claro na entrevista. Ele está representando apenas Jake Harrell e não está representando Rebecca. Há outra informação suspeita que veio à tona sobre Rebecca, e ela vem de uma reportagem da KTLA. Está sendo relatado que Rebecca pode ter sido vista com aquele olho roxo já no dia 3 de agosto. A Fundação Uvalde para Crianças, organização nacional sem fins lucrativos que defende crianças, auxiliava nas buscas no início. Quando surgiram inconsistências na história de Rebecca, eles afirmam ter retirado o dinheiro da recompensa e os recursos da busca. O site Lei e Crime contatou a organização sem fins lucrativos, que respondeu: "Estamos recebendo informações de que Emanuel nem sequer foi relatado, como visto no jogo de futebol, em que a mãe alegou que todos estavam. Conforme relato de testemunha ocular, o hematoma aparente da mãe, atribuído ao ataque na Big Five, na verdade ocorreu antes do incidente. Aguardamos mais confirmações das autoridades. Isso, somado às observações anteriores, levou à nossa decisão. A última atualização do departamento do xerife de San Bernardino indica que os Haro ainda não colaboram. Enquanto o pai de Emanuel contratou um advogado, agradecemos a colaboração dos pais que optaram por ajudar os detetives enquanto seguimos buscando Emanuel. Recebemos agora o investigador de desaparecidos, Steve Fisher. Obrigado por estar aqui, Steve. Eu sei que você esteve na área onde, segundo a mãe, esse rapto aconteceu, mas também viu a casa deles. Só podemos ver de fora como tudo isso parece. O que mais te chamou a atenção depois de ouvir a história e então ver tudo ali pessoalmente? Bem, é uma propriedade que tem, 3 construções. Parece que, Cabazon em si é uma cidade isolada, situada na rodovia 10. Se você estiver viajando de, Los Angeles para Palm Springs, você vai passar por lá e tem um cassino ali. É a única coisa de lá. O problema é que é só terra vasta até onde você pode ver e não saber. Ninguém parece saber quando foi a última vez que viram essa criança. Então, não sabemos quando esse evento, se é que ocorreu, aconteceu, se isso não for o sequestro que ela afirma que é. Sabe de quanto tempo de vantagem a pessoa poderia ter tido? Vai ser difícil. Precisamos que um deles ceda. Bem, então Jake Harrell tem um advogado de defesa criminal que atuou no caso dele após o incidente de 2018. Ele já conhecia um advogado de defesa criminal. Só pela sua experiência, é estranho esse advogado falar por ele, representá-lo, mas quando perguntam sobre a esposa dele, que estava ao lado dele no dia, eles estavam juntos quando aconteceu. O que isso mostra em termos de questionamento e como ocorre é que um não tem advogado de defesa e o outro tem. Então eu acho que, tem que ser assim, porque eles perderiam o privilégio se ele estivesse representando os dois.
Sabe? Então isso fica realmente complicado, porque tecnicamente pela lei, para manter o privilégio, Jake e a esposa dele não podem mais discutir esse caso, porque qualquer coisa que ele contar para ela não é mais privilegiada. Então, sabe, e se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe. No entanto, é interessante que ela ainda não parece ter um advogado. E essa é uma dinâmica interessante. Sabe, ele agora, eu não sei se é absolutamente verdade, mas acredito que li em algum lugar que o advogado se ofereceu para fazer isso para o Bono, porque já representou Jake antes. Então, talvez tenha sido um caso do Jake aceitar essa ajuda e não tanto gastar dinheiro porque sentiu que precisava. No entanto, é uma dinâmica interessante, sabe? Na última vez que estive aqui, disse que achava que eles iam começar a se voltar uns contra os outros. Eles se canibalizam, o que pode gerar respostas. E eu tenho a sensação de que isso pode estar começando a acontecer, ou isso pode preparar o terreno, porque o advogado do Jake com certeza está dizendo para ele: olha, se a culpa é dela, você tem que cooperar e se salvar. E, sabe, e o contrário também, quero dizer, tenho certeza que ela se foi pelas mãos dele, digamos, mas tudo isso é especulação, sem provas. Mas, sabe, ela vai ter que dizer, em algum momento, ela vai dizer, olha, eu preciso me salvar, sabe? E mesmo que ele seja uma pessoa muito violenta e ela tenha medo dele, sabe? Em algum momento ela vai ter que cooperar com as autoridades. E eu garanto, sabe, os detetives estão aproveitando isso. Sabe, eles provavelmente não conseguem falar com ele tão livremente quanto o advogado dele pode fazer parecer que está deixando ele disponível. Mas se ela, sabe, mesmo que ela esteja calada, eles ainda podem, através da imprensa e do público, sabe, aplicar alguma pressão para tentar fazer com que ela venha, sabe, à tona e que um deles, sabe, tente se salvar e então contar a história. É porque, sabe, a outra parte que foi apontada por pessoas que estão cobrindo esse caso é que foi inicialmente relatado que acho que foi a avó quem disse inicialmente que o motivo pelo qual eles pararam de se comunicar com a polícia foi, sabe, porque queriam fazer um teste do polígrafo na Rebecca. E aí o Jake diz, não, a gente deveria fazer, precisamos conseguir um advogado. Então surge o advogado dizendo, represento Jake Harrell, não Rebecca Harrell. Então é isso, vai saber o que pensar. Sabe, neste ponto, tem muita especulação, porque a história, francamente, é meio suspeita. Por que ele fez um detector de mentiras? Agora está representado e disse que o obstáculo era fazer o polígrafo. Então tem um advogado. Então ele fez sabe, por que não? Se não fez, porque voltou atrás na palavra dele. Sabemos disso pelas autoridades, porque, mesmo que eles mantenham muita coisa em sigilo, como sempre fazem, acho que quando disseram que não descartaram a possibilidade de crime, esse foi um momento crucial nessa história, onde tudo mudou. Sabemos que eles têm imagens de câmeras de segurança. Não parece que eles tenham do momento em que a Rebecca diz que tudo aconteceu, mas tem da área de onde ela diz que veio e, sabe, de parte do estacionamento. Tenho certeza de que você viu, eu vi, meio que seguindo o caminho por onde ela passou. O que chamou sua atenção no que você viu em comparação com o que ela está dizendo? Então, acredito que ela disse que levou cerca de 40 minutos para chegar lá. Não sei como isso acontece, acho que levei uns 4 minutos, mesmo parando nos semáforos. Mas naquela Avenida Ucaipa tem um monte de câmeras. Há até uma delegacia de polícia de um lado da rua cheia de câmeras. Tem uma locadora de equipamentos pesados no caminho. Esses lugares têm várias câmeras de vigilância porque ladrões entram e roubam as máquinas. Eles vão conseguir rastreá-los. Agora, se eles conseguiriam ver dentro do veículo para saber se tem uma babá ou não, talvez não. Mas eu vou dizer, por já ter estado no Big Five, que tem uma joalheria que fica ao lado desse estacionamento. E realmente tem uns arbustos, árvores, como você quiser chamar, que ficam ao longo do muro. Mas tem um buraco grande nas árvores e tem 2 câmeras penduradas em um canto que estão apontadas para aquele estacionamento. E elas estão lá caso alguém tente pular o muro. Eu acho
que isso capturou pelo menos uma boa parte do que pode ter acontecido. Talvez não o carro inteiro. Sei que do outro lado da rua disseram que as câmeras não estão voltadas para o estacionamento. Eles veem quem entra e sai do estacionamento, mas não o evento. Mas não, o dono da joalheria não está dizendo exatamente o que aparece na câmera, mas está dando a entender que há algo significativo nas imagens. Então, eu acho que há o suficiente ali. Escuta, aposto que já mostraram parte disso para ela e disseram: sabemos que sua história é falsa. Conversei com os 5 principais funcionários. Eles disseram que, sabe, é só... Eles realmente riram do que ela estava dizendo sobre esse sequestro e tudo isso acontecendo lá fora. Quando você entra, porque quero dizer, isso é provavelmente o momento mais notável que uma loja de artigos esportivos Big Five já teve em toda a sua história. Sabe, sem desrespeito a Big Five, mas todo mundo está comentando essa história. Como é quando você aborda alguns dos funcionários que possivelmente estavam lá naquele dia, quando ela aparece ou está contando essa história para as autoridades? Sim, então, quero dizer, eles querem permanecer anônimos, obviamente, por causa dos empregos deles, mas agora há um memorial montado do lado de fora para ele. E eles realmente têm um posto de segurança lá. E esses funcionários estão indo e vindo, e as pessoas estão lá. É meio que um ponto de encontro para as pessoas, os moradores locais, onde eles estão conversando sobre isso. E muitas pessoas trabalham lá ou trabalham nesse complexo. E eles estão dizendo que, sabe, ela está mentindo descaradamente. E eles também disseram, também me confirmaram, eu não vi prova disso, mas me confirmaram que eles realmente entraram. O que me foi dito foi que isso aconteceu no início do mês. Perguntaram se havia câmeras de vigilância porque o carro deles foi arrombado ou mexido. E eles queriam ver se conseguiam descobrir quem era a pessoa. E parece que eles já tinham analisado o local antes. Isso foi confirmado porque eu sabia que havia o boato de que já tinham ido àquele estacionamento, mas disseram que viram eles lá e acham que era sobre arrombamento de carro, mas eles perguntavam sobre câmeras de vigilância. E eu não tive muito tempo com essa pessoa porque havia outros clientes, mas ela disse que eles... Então, eu não sei se foi, sabe, eu entendi isso como talvez fossem os dois. Eles afirmaram apenas que foi no começo do mês, apesar de relatos sugerirem que poderia ter sido 2 dias antes. Certo. E também no início do mês, vi na KTLA sobre esse olho roxo que gerou muitas perguntas. Eu sei que conversamos sobre isso antes, que disseram que ela já estava com o olho roxo no dia 3 de agosto. Isso também acrescenta, pois sabemos que da última vez dissemos que não parece que ela tenha outros ferimentos caso tivesse caído ao ser atingida. Também tem algo a se considerar se você está trocando o seu bebê. Sabe, é um roxo bem aqui se alguém te acertasse de frente. E aí, eu não sei se seria tipo um gancho ou, sabe... E olha, eu não estava lá. Eu não sei o que aconteceu. E se ela estiver dizendo a verdade ou se a verdade, sabe, é o que é. Mas... com base no que você sabe, e eu sei que você também é um socorrista. Tipo, o que aquele olho roxo te diz? Então, aquele olho roxo já estava cicatrizando, o inchaço já tinha diminuído, aqueles vasos sanguíneos, sabe, estão se desfazendo, voltando, sendo reabsorvidos pela pele, está ficando amarelada e pálida. É o processo de cicatrização, já faz mais de 10 dias. E como eu disse, então agora... um vídeo apareceu dela no funeral do Jake, o irmão dela. Acredito que ele morreu em 24 de julho. E o serviço foi em 5 de agosto, se não me engano, ou 1 ou 2 dias depois disso. E, além do olho roxo, lá ela disse que o motivo pelo qual essa criança realmente não foi vista é porque a criança não está vacinada. E por isso ela não está levando a criança em público. Bem, ela está naquele serviço sem a criança. Então, quem estava cuidando da criança naquele dia
Porque aquela babá, quem quer que fosse, sabe, pode ser a última pessoa que poderia dizer: sim, eu vi Emanuel. Ele estava vivo naquele dia. Precisamos saber quando Emanuel foi visto pela última vez. Isso, além do que os pais dizem, sabe, confirmado de forma independente. Então, se não era Jake cuidando do garoto, ou Emanuel, devo dizer, então quem era? Quem era? Porque essa pessoa precisa ser chamada para conversar, já que ela aparece claramente no vídeo naquele serviço e o bebê não está com ela. Então, quem quer que estivesse cuidando do bebê precisa ser chamado para conversar, porque precisamos disso, precisamos de uma data para saber quando isso poderia ter ocorrido. Bem, e o advogado do Jake, naquela entrevista para a News Nation, estava dizendo: por que a polícia não está procurando agora, sabe? Eles são os que estão criticando meu cliente, dizendo que não vão se envolver na busca, e ele discorda disso. Ele pergunta por que a polícia não procura essa criança. E sabe, até certo ponto, quero dizer, parece que eles estão seguindo pistas e revistaram a casa e provavelmente não estão procurando nos lugares que o advogado gostaria, talvez. Mas como seria se as autoridades realmente acreditassem, mesmo um pouco, que era um caso de pessoa desaparecida e não uma investigação criminal? Acho que, como elas variam, porque por um lado, eles estão procurando por Emanuel, mas por outro lado, não é o tipo de busca em que você vê pessoas vasculhando a floresta com botas no chão e tudo mais. Então é uma investigação criminal e não um caso tradicional de pessoa desaparecida, porque um bebê de 7 meses não pode simplesmente sair andando para o deserto ou para a floresta e se perder sozinho. Sabe, 7 meses de idade, né? Então, alguém levou essa criança para algum lugar e, sabe, agora, escuta, eu vou sair lá de novo amanhã e vou dar uma olhada, sabe, em lugares de interesse. Acho que a polícia deveria restringir mais quem foi a última pessoa com essa criança e quando foi isso. E aí eles podem voltar e conseguir mandados para aquele período nos celulares de certas pessoas. E eu incluiria a avó, todo mundo ao redor deles, sabe? E descobriria se algum desses celulares foi para lugares estranhos no deserto ou em qualquer outro lugar. Quero dizer, a casa deles é literalmente cercada por deserto aberto e reserva indígena. Então é difícil, você precisa ter alguma coisa para começar. Em um caso de pessoa desaparecida, onde alguém, sabe, seja autismo ou Alzheimer, ou até mesmo uma pessoa perturbada, um excursionista desaparecido ou qualquer coisa assim, eles estão agindo por conta própria. Um bebê de 7 meses não andaria no deserto, então não vão buscar lá. É preciso definir uma área de interesse. Estou surpreso que eles ainda não tenham isso. Agora, pode ser que eles estejam acontecendo buscas que a gente não saiba, mas essas não vão ser feitas por equipes de busca e resgate, por exemplo. Vão ser feitas por detetives indo verificar, sabe, possíveis locais de enterro ou na água, coisas assim. Sim, vai ser interessante ouvir, só com base no que o advogado está dizendo e o quanto ele diz que Jake Harrow está disponível, sabe? Se vamos ouvir que ele vai para outra entrevista e como vai ser essa comunicação. Vamos acompanhar isso. Sei que você também. Steve Fisher, investigador de desaparecidos, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado por me receber. Isso é tudo do On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.